Olá pessoal, tudo bom? Aqui Natan Belmonte, diretamente de Porto Alegre. Sejam muito bem-vindos ao Finanças para Ti, um canal de investidor para investidor com foco no Tesouro Direto. Estamos com as estatísticas. Peço desculpas por ter falhado semana passada, mas estamos aí novamente com toda a carga. Bom, essa semana teremos Copom, pessoal. Então, quinta-feira de manhã eu trago aí as minhas impressões sobre o comunicado do Copom, tentando pegar as entrelinhas daquele jeitinho que vocês já sabem que eu faço. E o mercado está estressando, né, pessoal? Parece que as tarifas do Trump vão rolar mesmo. E, bom, é, nós já emitimos essa opinião aqui no canal e estão surgindo matérias na imprensa financeira dizendo que o impacto econômico, de fato, não é grande, é pequeno desse tarifaço, mas o barulho é muito grande, o barulho é ensurdecedor. Então eu acho que nós teremos bastante estresse. Temos estresse por ser semana de Copom. As taxas já vêm estressando, como a gente vai ver, e estamos entrando no mês de agosto, e com isso não há nenhum sinal, nenhuma luz no fim do túnel de que as tarifas sejam prorrogadas ou adiadas ou suspensas, e pelo contrário, nós temos informações e falas de que elas serão realmente aplicadas. Vamos ver, quem sobreviver verá, né? O que vai acontecer. Bom, IPCA 29, pessoal. Eu mudei aqui, né? Deixamos em verdinho claro as taxas, todas para o ano de 25 e o Q4 total. Em vermelho, os preços. Então temos aqui o preço máximo, pessoal, em geral ocorre na taxa mínima, mas no IPCA 29 é um pouco diferente porque ele é o IPCA mais curto e aí ele vai fazendo o preço máximo até pelo tempo. Então vejam que, apesar dele estar se aproximando outra vez dos 8%, o preço está acima de R$ 3.400, o que é muito mais perto do preço máximo, devido à proximidade do seu vencimento. Nós temos aqui uma elevação forte, pessoal, da taxa em julho para níveis próximos a março. E olha como eram os preços em março: 3.284 a média do mês, e em julho 3.415, vai fechar o mês com certeza acima de R$ 3.400. E os quartis, pessoal, isso é a novidade que eu fiz para os títulos deste ano. Eu coloquei os quartis D25 para todos eles. Apesar daquela matéria dizendo da visão míope e tal, que a, as taxas muito altas do curto prazo podem ofuscar um pouco as coisas e nos deixar muito impressionados, né? Quem não quer ter 8% na carteira, né? Que isso tira um pouco o brilho, na verdade, dos títulos de longo prazo, que esses sim, com 7,5, valem muito mais do que um IPCA curto a 8. Pode ser polêmico, mas eu concordo com essa visão. Por outro lado, quem está satisfeito com o prazo para 2029 e esse prazo é interessante, não tem melhor momento de comprar, pessoal. O Q4, eu fiquei muito surpreso quando eu rodei isso aqui de novo e vi que o Q4 do IPCA 29 está em 7,76. Ou seja, a gente tem aqui desde a metade do mês correndo sempre acima do Q4. Olha que momento espetacular para quem o prazo é interessante de entrar nesse papel. Você está entrando no Q4 do ano de 25, que é uma coisa surpreendente, porque é um ano em que a gente está com taxas acima de 7% o tempo todo. Então tá aí, pessoal. Eu acho que o IPCA 29 continua sendo uma oportunidade tanto, com uma janela de marcação a mercado, de entrada, de aporte, seja o nome que você queira dar, uma janela escancaradamente aberta. IPCA 40, o substituto do 35. Já esse aqui está um pouco mais moderado.
Os IPCAs mais longos não acompanharam com tanta força, mas eles estressaram também. Vejam que eles começam ali a metade do mês abaixo dos 7% e se estabelecem bem no 7%. Claro, bateu 7,21 no dia 17, depois voltou a crescer mais lentamente. O que temos aqui, pessoal? Temos o preço na casa de 1.600 baixo, o que é um preço entre a média e o máximo. Temos no mês a mês aqui, ó, junho tinha sido um mês de queda na taxa, pessoal, 6,97, um relaxamento, voltou a subir 7,05, parecido com maio, mas com patamares de preços mais altos. E o quartil, pessoal, o quartil das taxas, ele está no Q2, tá? Para o ano de 25. Mas vejam que a mínima nesse ano foi 6,81, o que já é um mínimo extremamente elevado. Então, comprar no Q2 de 25 ainda é excelente. Esse aqui é outro título que eu vejo com taxas muito favoráveis, especialmente com essa última alta aqui, com essa última puxada para cima. IPCA principal 50. Beliscou de novo 7%. Aliás, em duas ocasiões, nas últimas 2 semanas, ele está um bom tempo abaixo dos 7, não? Aqui, ó, nós tivemos em meados de junho um interlúdio de 7%, depois não teve mais, aí só agora no dia 17 de julho. E antes tinha ficado um bom tempo também abaixo, aqui a mínima, um bom tempo abaixo dos 7% desde maio. Bom, o que nós temos, pessoal? Não, ali não tinha sido a mínima foi 6,69. Foi em outro momento aqui, vamos ver. Foi aqui a mínima, 1º de julho. Ali eu não tinha atualizado, pessoal. Vamos dar uma atualizada aqui. Já para ficar marcado, vamos desmarcar aqui o 6,88. Agora sim, vamos ver aqui, pessoal. 6,96. Cravadinho no Q2, pessoal. Cravadinho no Q2. De novo, a mesma coisa que eu falei para o IPCA 40. O Q1, que é a mínima, começa em 6,69. E a banda de oscilação não é muito grande, vai até 7,52. Quer dizer, é um ano bem atípico, é um ano de taxa alta, por enquanto. Acho que vai ficar assim, pessoal, até dezembro, sinceramente. De maneira que a janela continua muito favorável. Comprar no Q2 em 25 é muito forte. Tá? O título está aí muito descontado ainda na nossa visão. A taxa, pessoal, agora aqui vejam que, conforme a taxa, ele ainda desenha nas médias mensais uma queda de taxas, ó, 7,34 para 7,2, 7,1, 6,9, 6,88, e o preço vai gradualmente subindo. Aqui a marcação é mercado pura, né? Taxa cai e preço sobe na sua essência, tá? Prazo longo, 25 anos, tá aqui cumprindo os pré-requisitos aí da marcação a mercado. Tesouro IPCA com juros 35. Olha, pessoal, para o valor nominal atualizado, que é da onde é calculado o cupom de juros dele, e o valor nominal atualizado está acima de R$ 4.530, e esse título a 4.165 está com um desconto aí um pouco inferior a 10%, é um desconto muito bacana. Taxas próximas dos 7,5, chegou a bater 7,49 entre o Q2 e o Q3, beliscando o Q3, hein? Em 25. Vejo como oportunidade também para quem este prazo for interessante. O que temos aqui em termos de preço? Ele é um IPCA com juros de ano ímpar, ele pagou em maio. E vejam que a taxa deu uma subidinha
de junho para julho de 0,9 basis, mas o preço também sobe. A magnitude do aumento não é tão grande assim. Explica-se o aumento do preço pelo aumento do cupom de juros dentro desse título que vai ser pago em novembro. Eu não tenho muito o que dizer. Continuo acreditando que é uma excelente oportunidade. Aqui, ó, vejam. Quarta e quinta da semana passada, ele foi negociado na média e um pouco acima. Nos outros dias, um pouco abaixo. Mas é Q2. É Q2 para Q3, batendo 7,50. Ele é Q3 nesse ano de 25. É um espetáculo, né? Sendo que a mínima no ano foi acima dos 7%. Olha que coisa séria, né? O IPCA 45 com juros faz a mesma coisa que o 35, o preço é menor e te paga 10 anos a mais de cupons de juros. Então, para mim, na minha visão, é preferível A, certo? Vamos ver aqui como é que está a dinâmica de taxas. Na casa de 7,3, um pouquinho menos, o que dá ali entre o Q2 e o Q3, mais pertinho do Q3. Em 25, o que de novo é espetacular, né? Quando a taxa mínima do ano é 6,9. Temos aqui uma queda, pessoal. A taxa mensal média máxima em março, perdão, 7,52 e o preço subindo. Mas ainda assim, pessoal, a 400 e tantos reais longe do valor nominal atualizado, que está em 4.530, um pouquinho mais. Então, para mim também, o título continua com excelentes cotações, né? IPCA com juros 60. Esse é o mais barato dos três e é o que paga por mais tempo. Por que essa característica, pessoal, nos IPCAs com juros? Vai aumentando o prazo, o título vai ficando mais barato, mas não era o contrário na época da pandemia? Era, pessoal. Mas a gente estava com taxas inferiores a 6%. Agora, com uma taxa superior ao pagamento do cupom de juros, o que acontece? Todos os descontos, todos os valores futuros dos cupons e do VNA, do IPCA principal que tem dentro de cada um desses IPCAs com juros, trazidos ao valor presente, ficam muito mais baratos. E aí, quanto mais prazo, se tivesse um IPCA com juros 80, ele seria mais barato ainda, porque teria mais tempo de desconto. Aí o que passa a valer é essa a lógica. Esse título aí, pessoal, tá a um pouco mais de 15 dias do pagamento do cupom de juros. Então, se a gente estimar o cupom de juros em torno de 130 e poucos reais, 133 é o que ele vai perder de preço. Se é negociado a 4.020, 4.040, vamos colocar 4.030 menos 133, ele vai para casa aí de 3.900. Isso vai acontecer no dia 15 de agosto, quando o cupom sair do preço desse título, dando oportunidade de novos reinvestimentos, e você sabe que o VNA vai sendo alcançado à medida que ele vai se aproximando do vencimento, que está muito longe de 35 anos. Quanto à dinâmica de taxas, a gente observa a mesma coisa, deu uma subidinha, ele ainda não superou os 7,21 desse momento aqui de grande estresse, que foi o dia 17. Ele teve vários dias abaixo dos 7%, mas não confirmou a tendência de ficar lá. Pelo contrário, a tendência dele é de ficar no 7. Nós temos aqui taxas baixas em junho e julho, as mais baixas dos meses aqui mostrados desde o lançamento desse título, e é quando ele fez média de preço acima de 4 mil reais. Mas como eu falei, agora em agosto ele vai pagar e vai voltar para baixo dos 4 mil reais. Essa é a maior chance. Muito provavelmente vai ser isso, né? Não vejo nenhum fator que faça a taxa derreter no curto prazo. O que temos aqui, pessoal? Eu acho que temos uma janela belíssimamente escancarada, como para todos os títulos que eu falei até o momento. 7,15, 7,19, 7,20 está entre o Q2 e o Q3 e bem mais perto do Q3 do que do Q2. Como os outros IPCAs com juros, eu vejo esse título também como uma janela muito aberta. Prefixados, pessoal. Prefixados
Vamos ver, aqui prefixado, aí começa a ter o fantasma da inflação, eles começam a ter outras coisas e eles caíram de taxa, pessoal. Por exemplo, agora a 13,5, esse pré-28, mais de 1% abaixo da taxa média de fevereiro, apesar de 13,5 ainda ser uma taxa muito forte, é uma taxa em que você dobra o capital em quanto tempo? Regrinha dos 72. 5 anos e um terço, né? 5 anos e 4 meses, na realidade. Tá, o título acaba antes disso, mas não tira o mérito da taxa. Assim, é um dobrar sem inflação, certo? Dobrar em 5 anos sempre é bom, tá? Embora esse título acabe antes. Mas esse é o único argumento a favor que eu vejo desse título. Eu vejo com preocupação entrar agora. É só a minha opinião, porque justamente ele está 1% abaixo da média de fevereiro-março, em que esses índices tinham uma margem para a inflação muito maior, né? Vejo que agora a Selic está em 15, a Selic está mais alta agora do que no começo do ano, e o título relaxou. Ele não segue mais a Selic, né? Ele está perdendo para o Selicão. Em termos de quartis, pessoal, 13,5 tá ali cravadinho no Q2. Pré-32 ainda dobra com folga o seu investimento lá no vencimento, claro, sem o imposto de renda. 13,96 usando a regrinha do 72. Volta aqui para a calculadora. 13,96 dobra o título em 5 anos e 0,15. 5 anos e 2 meses. Dobra mais rápido que o pré-28 porque tem mais taxa. Coincidentemente tem mais prazo, né? E o prazo dele é maior do que esses 5 anos e 2 meses em que ele dobra. Então ele mais que dobra, o que é muito positivo. O que a gente pode dizer? Para quem for montar esta tese, ainda é oportunidade, pessoal. Embora eu, pessoalmente, fique mais receoso com questão inflacionária, né? Tem um comentário muito grande na imprensa do sistema financeiro, na imprensa leiga também, de que para 27 o orçamento do Brasil está quebrado, não teria condições de pagar toda a máquina pública se não houver grandes cortes, enfim, né? E isso vai se traduzir numa inflação mais alta. Então, quer dizer, com esse bode na sala, não dá para pensar muito em pré-fixado, embora as taxas estejam muito altas. A mesma coisa do pré-28 a gente observa no pré-32. 1% abaixo do começo do ano, quer dizer, perdeu bastante gordura. E está perdendo para a Selic. São argumentos contra, né? E a questão de dobrar, ele ainda dobra o capital no prazo, o que pode ser bom, mas é aquilo, né, pessoal? Botar as barbas de molho aí, porque a gente não sabe a inflação de 2027. E o pré-35 com juros, hein, pessoal? Que título difícil de carregar, especialmente este ano. Que coisa complicada. Esse título não sai dos 800 baixo, ficou a maior parte do tempo em 750. Mas e aí, pessoal? Esse aumento de 800 para R$ 1.000, o quanto que ele corresponde, né? Que você vai ter lá em 35, 10 anos. Vamos ver. É um aumento de 23%. Vamos só por curiosidade ver o quanto isso representa ao ano, 2,1. Ou seja, ele cobre uma inflação de 2,1% ao ano no principal, né? Quer dizer, não dá, né? Não dá. E o cupom de juros aí é outra parte, né? Então, tem que reinvestir, né? Mandatório, obrigatório. Vamos ver aqui, em termos de quartil de taxas a 14%, ele está entre o Q2 e o Q3, mais para o Q2. E a 14% está voltando para níveis de maio, pessoal. Olha ali, ó. 13% em junho e julho da média e voltando para os patamares de
Maio. Só que em maio ele tinha um cupom que foi pago no dia 1º de junho, um cupom gestado aqui, que foi pago, e agora está muito pequenininho dentro do preço. Por isso que a média de preço agora está 800 baixinho, perto de 800 e quase 40. Renda mais, pessoal, renda mais 30 voltou bem para os 7%. Aqui o comportamento é mais parecido com os IPCAs principais, 7,20 e tantos o tempo todo, né? Desde o dia 17, mais próximo do Q3, entre o Q2 e o Q3, o que está espetacular, muito bom. Está ali quase alcançando a média e bem mais alto que a média de maio, junho e julho. Então, muito mais interessante de comprar agora do que nos últimos 3 meses. A nossa conclusão é um grande sim para esse título. Renda mais 35, eu acho que é a mesma coisa. Vamos ver, tá 7 um pouquinho mais baixo. Tá aí a 11 bases da média, se bem que aproximou bastante no 7,16. Tá com a média subindo de junho para julho. Junho, quando fechou abaixo de 7. Vamos ver a taxa entre o Q2 e o Q3, mais perto do Q2. Para nós continua um grande sim. Renda mais 40, ainda a 7%, restabelecido 7%. Média em junho e julho abaixo do 7, então é oportunidade. Ainda está abaixo da média, está entre o Q2 e o Q3, mas é aquilo, pessoal. A mínima é 6,76, agora ele está acima de 7. Eu considero ainda uma bela oportunidade. 45, renda mais 45, voltou a perder os 7%, tem uma taxa média de 7,16, continua no desenho de queda aqui. Mas tá 20 bases acima da mínima do ano. Quem tem o prazo, sirva-se à vontade. Renda mais 65, pessoal. Renda mais 65 aí, alguns dizendo que se trata da oportunidade da década, outros combatendo esse argumento. Vocês têm interesse numa análise mais pessoal da minha parte sobre esse título? Deixa aqui nos comentários que, se vocês quiserem, eu gravo um especial sobre esse título com a minha opinião. Mas já vou adiantar. A minha opinião, eu sei que não vai agradar pelo menos a metade da internet. Eu acho que não vai agradar bem mais do que isso, mas tá aí, já foram avisados. Se quiserem esse conteúdo, saibam que talvez vocês vão ouvir o que vocês não gostariam. Bom, ele está a maior parte do tempo abaixo do 7, em alguns momentos volta a beliscar o 7, abaixo aí da 20 bases abaixo da média, como o renda mais 45. Ainda está 20 bases acima da mínima do ano. Está entre o Q1 e o Q2. Ele não está tão convidativo estatisticamente como o renda mais 30, por exemplo. E vem desenhando uma queda, pessoal. Olha aqui, ó, 7,32, 27, 18, 7, 6,96, 6,94. Sei não. Tá desenhando aqui que continuaria caindo. Vamos observar. Então, pessoal, semana quente, semana agitada, semana de Copom, semana de... Será que teremos notícias sobre negociações, sobre tarifas? Será que alguma coisa vai andar? Eu tô achando que não. Enfim, fortes emoções aí nos esperam. E será que teremos um estresse mais forte? Será que agosto vai entrar forte como o mês do desgosto, com ativos derretendo no Brasil? Tem chance, pessoal, porque o tarifaço faz muito barulho. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos. Olá, pessoal, passando para dar o disclaimer. Agora nós vamos dar com voz também. Lembre-se, nada do que eu falei é recomendação formal. Todos os investimentos têm riscos, ainda mais um resgate antecipado. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. E muito importante, eu não entro em contato com ninguém via outras mídias sociais. Todas as mídias do Finanças para Ti são o YouTube, é a única mídia, tá? A gente não oferta investimento, a gente não faz propaganda de coisas fora do YouTube,
a gente não entra em contato com vocês fora do YouTube. Isso tem que ficar muito claro, porque muitos perfis falsos têm atacado o canal. Certo, pessoal? Fica ligado nisso. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.